estudantes do segundo ano? Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, borracha e lápis. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Mas primeiro vamos fazer a revisão da aula passada, que nós fizemos uma revisão de várias aulas. Lembram disso? E tiveram como tema grupos de convívio, familiares, escolares e da comunidade, os povos originários na história da cidade de Curitiba, manifestações culturais, folclore. E a Vivi veio lembrar que lemos um trecho do livro A Família do Marcelo, de Ruth Rocha. Esse livro fala do nosso primeiro grupo de convívio, a família, e também do trabalho colaborativo. E a Vivi veio recordar também. Outro tema que estudamos foi os povos indígenas originários ou nativos. Conhecemos o cotidiano do indígena Euclides, da aldeia Terena, que fica no Mato Grosso do Sul. Lembro que nós assistimos um vídeo sobre o indígena Euclides e o povo que ele vive, que é o povo Terena. Conhecemos também um pouco do povo Munduruku, por meio de trechos do livro Kabadarebu, escrito por Daniel Munduruku. E nós recordamos os mitos folclóricos brasileiros: Boitatá, Caipora, Curupira, Uirapuru, Bicho-Papão, Boi-Bumbá, Cuca e Iara. E observamos uma fonte histórica visual, uma obra de arte de Maria Artemis, chamada O Boitatá, a Cobra de Fogo, que ela fez no ano de 2018, feita de mosaico, e também fizemos um mosaico dos mitos folclóricos. E a Vivi veio nos falar que hoje estamos na aula 26 e o tema contribuições de diferentes grupos africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, escreva a data que você está assistindo essa aula, aula 26, História, e você vai escrever africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos lá? E a Vivi já começa com uma pergunta. De onde vieram os africanos? Eu acho que ela quer saber de qual lugar. Então, eles vieram do continente africano. Continente é uma grande massa de terra rodeada de água, que são os oceanos. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a África? Na tela tem o mapa mundi. Vou destacar aqui, ó, o Brasil e o continente africano, a África. A África é o terceiro continente mais extenso do planeta e o segundo continente mais populoso. Tem cerca de 1 bilhão de pessoas. E a África é composta por 54 países independentes. E a Vivi, é claro, tem mais perguntas. Por que os africanos vieram para o Brasil? Na época do Império, aqui no Brasil, no ano de mais ou menos 1530, ou seja, se for 1530, há 491 anos atrás, os africanos foram aprisionados na África e foram enviados para outros países para serem escravizados. O Brasil foi um destino desse povo. Naquele tempo chegaram ao Brasil aproximadamente 4 milhões de africanos e por cerca de 350 anos o trabalho africano representou a principal mão de obra trabalhadora no nosso país. A fonte histórica visual que aparece na imagem é uma representação da forma como os africanos escravizados eram trazidos ao Brasil. O meio de transporte utilizado eram os navios negreiros e essa obra foi pintada por Charles Landseer. E a Vivi tem mais perguntas. E o que é ser escravizado? Escravidão é uma condição que representa a propriedade de uma pessoa por outra pessoa, negando a essa pessoa todos os seus direitos. Os escravizados tinham que obedecer seus donos, fazer tudo que eles mandavam, trabalhando muito e sem receber nenhum salário, mal tendo lugar para dormir e alimentação. E se não obedecessem, eles eram castigados fisicamente. Algo muito triste que aconteceu na história de muitos países, inclusive aqui no Brasil. E na tela tem a pintura de Debré, com um proprietário, ou seja, um dono de terra, sendo carregado por seus escravizados. E a Vivi tem mais uma pergunta. Os negros escravizados aceitaram passivamente a escravidão? Os negros nunca aceitaram passivamente a escravidão. Eles lutavam, resistiram e até fugiam. Iam para os quilombos. Nós já estudamos sobre as comunidades quilombolas em outra aula. Vamos recordar? Os quilombos no Brasil antigo foram espaços construídos pelos escravizados negros africanos e também afrodescendentes que fugiram da escravidão em busca de viver em liberdade. Na comunidade quilombola, as pessoas podiam retornar à sua cultura, às suas tradições, às suas religiões, à prática da dança, da música, que era da sua terra natal, ou seja, de onde eles nasceram, do continente africano. No Brasil, ainda hoje existem os quilombos, compostos por remanescentes de quilombolas, ou seja, pessoas que têm algum parentesco com ex-escravizados e que ainda hoje preservam suas tradições. Os descendentes de quilombolas vivem hoje também uma intensa luta pela manutenção das suas manifestações culturais,
por respeito, por uma vida digna, não aceitando o racismo e o preconceito. Luto também pelos direitos sociais, como o direito da terra onde eles estão vivendo há tanto tempo. Nesse mapa do Brasil, mostra as terras quilombolas em cada estado da federação, ou seja, em cada estado do Brasil, sendo que o número que está dentro da marcação vermelha são as terras já tituladas, onde os quilombos já têm o documento legal que dá direito à terra. Onde está a laranja é o número de processos que estão acontecendo, ou seja, estão tramitando ainda para que os quilombolas tenham direito à terra. No Brasil, tem 1.767 terras quilombolas em processo e apenas 181 que já estão legalizados, que já têm o documento, o título de propriedade da terra. E aqui no estado do Paraná, que é o estado onde fica a nossa capital, Curitiba, tem 38 em processo e apenas uma que já tem os documentos de posse de terra, que é a comunidade quilombola Paiol de Telha. Em algumas aulas passadas, nós vimos que aqui em Curitiba não tem nenhuma comunidade quilombola. As mais próximas são Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos, Comunidade Quilombola Sete Saltos e Comunidade Quilombola de Areia Branca. Os africanos tiveram filhos, netos e bisnetos e todos fazem parte da população do Brasil. Hoje temos um povo afro-brasileiro. Você já ouviu falar nessa expressão? É um adjetivo usado para referir-se a uma parcela da população brasileira que tem ascendência parcial ou totalmente africana. E a Vivi veio com as suas perguntas. Quais as contribuições do povo africano para a cultura brasileira? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer algumas atividades. E uma atividade que eu acho que você já conhece. Nós vamos trocar o símbolo pela letra. Então, olha o símbolo que tem aqui, o símbolo que está lá em cima e troca pela letra. Vou dar uma pista. A primeira letra de cada símbolo é a letra que a gente precisa para formar a palavra que é uma contribuição dos africanos à cultura brasileira. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, conseguiu descobrir qual é a contribuição? Vamos lá? Carro, letra C. Letra U. Lua, L. Ilha, letra I. Nuvem, letra N. Aranha, letra A. Ai, aqui eu coloquei um acento agudo. Se essa palavra sem o acento agudo vai estar errada, certo? Rádio, letra R. Ilha, letra I. Aranha, letra A. E formou culinária. E a culinária é a arte de cozinhar. E os africanos contribuíram com alguns pratos. Vamos conhecer? O abará, que é um bolinho de feijão. O vatapá, que é uma comida à base de peixe ou galinha, leite de coco, castanha de caju, amendoim e camarão, temperado com azeite de dendê e pimenta. Quibe, que pode ser feito tanto de abóbora como banana. É uma papa de abóbora ou de banana. O angu, que é uma massa de farinha de trigo, de mandioca ou de arroz ou de fubá. Parece uma polenta, só que polenta é feita só de fubá. O munguzá doce ou munguzá salgado. A gente até já falou disso na aula. O munguzá doce é como é a canjica que nós comemos aqui, certo? Que só é feito com grãos de milho branco ou amarelo, com leite de coco ou leite de vaca, açúcar, canela e cravo. Já o munguzá salgado é feito com grãos de milho, mas com carne e linguiça. E olha que interessante, vamos falar do acarajé. O acarajé é vendido principalmente no estado da Bahia. Ele é produzido por mulheres, mães e filhas de santo e vendido num tabuleiro. Ele é preparado com um bolinho de feijão fradinho, temperado com cebola e sal, frito em azeite de dendê e depois ele é recheado com vatapá, vinagrete e camarão seco. O acarajé pode ser servido quente ou frio, mas não pense que é quente porque ele vai estar com bastante fogo, né? Não. Ou frio, que é gelado. Não, isso tem a ver com a pimenta. Quente é com muita pimenta, frio é com pouca pimenta. No dia 1º de dezembro de 2004, o preparo do acarajé foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil. Isso porque tem muitos aspectos históricos envolvidos. Ele começou a ser vendido nas ruas de Salvador no período colonial do Império e já foi citado em vários livros como prato típico brasileiro. Isso já no século XVIII. Bastante tempo. Vamos fazer mais um? Vou dar um tempo aí para você trocar o símbolo pelas letras, certo?
vamos descobrir outra contribuição do povo africano para nós brasileiros? Vamos lá? Mão, letra M, letra U. E esse U tem um acento agudo para a palavra ficar correta. Sol, letra S, ilha, letra I, carro, letra C, aranha, letra A. E formou música. Na música, os africanos trouxeram vários instrumentos. Vamos conhecer alguns? O agogô, que é um instrumento musical formado por um ou múltiplos sinos. O berimbau, que é um instrumento de percussão indispensável nas rodas de capoeira. O reco-reco, que é um instrumento musical feito de madeira ou bambu, com ranhuras transversais, onde você passa a baqueta e faz um som. A cuíca, que é semelhante a um tambor. O som é obtido friccionando uma haste de madeira interna e pressionando a parte externa da cuíca. Então não deve ser muito fácil de tocar, você tem que mexer por dentro e bater aqui. Mas vamos lá. E o último, o afoxé. Consiste em um porungo. Lembra que eu mostrei para vocês o porungo, que é feita a cuia de chimarrão? Dá para fazer instrumentos também, como o afoxé, né? Que é um porungo revestido com uma rede feito de miçangas, que pode ser de vários tipos e tamanhos, certo? Vamos para outra contribuição? Vou dar um tempo aí para você descobrir. E daí, descobriu? Vamos fazer? Dinheiro. Tem um saco de dinheiro. Dinheiro. D. Aranha. Letra A. Nuvem. Letra N. Carro. Carro começa com C. Mas esse C tem uma coisa especial. Tem um cedilha. Então é um C cedilha. Aranha. A. Formou a palavra dança. Vamos conhecer um pouquinho da contribuição na dança? O samba de roda, que é um gênero musical que é tocado com pandeiros, atabaques, chocalho e viola. É uma variante do samba com raízes africanas, que também reúne música, poesia e dança. O ludum, professora, também conhecido como landum
Ludum ou Lodum. Nossa, professora, que difícil, mas olhe lá. É uma dança e um canto de origem africana, introduzida no Brasil provavelmente por escravizados da Angola. O jongo. O jongo também é conhecido como cachambu, que é uma dança brasileira de origem africana praticada ao som de tambores. O jongo influenciou na formação do samba carioca. O maracatu, que é caracterizado principalmente pela percussão forte, ou seja, por batidas fortes, que teve sua origem nas congadas, cerimônia de coroação dos reis e rainhas das nações negras, e é um ritmo de tradição africana que hoje é bem difundido em todo o Nordeste brasileiro. Vamos para mais uma contribuição? Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E daí, conseguiu descobrir outra contribuição? Carro, letra C. Aranha, letra A. Peixe, letra P. Óculos, letra O. Estrela, E. Ilha, letra I. Rádio, letra R. E aranha, letra A. Formou capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos arte marcial, esporte, cultura popular, dança, música. A capoeira é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. E ela surgiu do encontro em terras brasileiras da cultura do indígena, do negro e do português e tornou-se um dos mais importantes símbolos do Brasil. Vamos fazer mais uma? Eu vou dar um tempo aí para você descobrir.
Então vamos ver mais uma contribuição. Rádio, letra R, estrela, E, lua, L, ilha, I, gato, G, ilha, I, óculos, O, sol, S, ilha, letra I, dinheiro, letra D, aranha, letra A, dinheiro de novo, D e estrela E. Que palavra que formou? Religiosidade. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde os primeiros escravizados. Quando eles desembarcaram dos navios negreiros, eles já tinham a cultura deles, a religiosidade deles, e muito foi uma contribuição para a cultura brasileira. No país, nós encontramos religiosidade como uma forma de expressar tradições, idiomas, conhecimentos e os valores também trazidos da África. Tais religiões na época foram perseguidas e até em determinados momentos históricos elas foram proibidas. E vamos descobrir mais uma contribuição. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá? Teia, letra T. Estrela, letra E. Carro, C. Nuvem. N. Óculos, letra O. Lua, letra L. Óculos, letra O. Gato, letra G. Ilha, letra I. Aranha, letra A. E sol, letra S.
Essa palavra é um pouquinho mais difícil de ler, mas tecnologias. Professora, tecnologias? Muitas vezes nós pensamos em tecnologias, mas somente o que está ligado a computadores. Mas, professora, naquela época tinha computador? Tecnologia também são maneiras de melhorar a vida das pessoas. E os africanos contribuíram nas construções de casas e também tecnologias que facilitam o trabalho doméstico. Vamos ver? Foram os africanos que trouxeram as casas de taipas. Se lembra que nós estudamos já sobre isso? Elas são feitas com galhos de árvores e madeiras preenchidas com barro. Também foram eles que trouxeram o adobe. Adobe, professora? Adobe é uma lajota feita de barro, compactada manualmente em formas de madeira, posto para secar durante certo número de dias. O barro deve conter alguma porcentagem, alguma dosagem ali de argila e de areia também, para não ficar quebradiço. E daí forma como se fosse tijolos. Então foram eles que ajudaram a evolução, a tecnologia para a construção. Outro aspecto bem importante é o fogão de lenha e a fornalha. Também foram eles que contribuíram com essas tecnologias para a cultura brasileira e também para a parte doméstica, né? Muito mais fácil cozinhar assim, pensando naquela época do império, da colonização. É claro que hoje nós temos fogão elétrico, que é mais fácil ainda, certo? E vamos lá para a nossa última atividade. Faça um desenho sobre o que você aprendeu sobre a contribuição dos africanos para a cultura brasileira. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Fez seu desenho? Olhe quantas coisas nós aprendemos da contribuição dos africanos para a cultura brasileira. Mas não é só isso não, tem muito mais. Por isso, na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!